Talvez você já deva ter se deparado com pessoas que vive sempre fazendo algumas coisas, se comportando de maneira ritualista. Sim, de maneira ritualista. Sempre organizando as suas coisas de maneira bem assimétrica, né? Numa simetria, né? Numa organização, tudo no seu devido lugar, tudo bem organizado. Quando as coisas não saem do jeito que está, ou se desorganiza aquilo que ela organizou, ela entra num grau de estresse, numa ansiedade tremenda. Ou, quem sabe, você já conhece pessoas que constantemente vivem com medo de uma contaminação, está sempre lavando as mãos, está sempre evitando alguns objetos, ou algumas pessoas mesmo afastando, porque ela acredita que ela vai estar sendo contaminada. Talvez você já deva ser deparado com pessoas que vivam assim, vivendo de maneira ritualista em seus comportamentos. Bem, o manual diagnóstico de estatístico de transtornos mentais, ou o DSM-5, ele classifica esse tipo de comportamento como transtorno obsessivo compulsivo. Sim, transtorno obsessivo compulsivo. O famoso TOC. O famoso TOC, que provavelmente você já deva ter ouvido falar ou deva ter conhecido bastante pessoas que vivam com esse tipo de transtorno de comportamento. Mas o que é o TOC? O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Na verdade, é uma ansiedade gerada por pensamentos obsessivos, como pensamentos ou imagem persistente na mente desta pessoa, que só são aliviados apenas por comportamentos compulsivos, que é vontade de realizar repetidamente atos ou rituais específicos. Ou seja, as pessoas têm pensamentos compulsivos na vida dessas pessoas e elas só conseguem se aliviar quando elas têm comportamentos compulsivos, quando ela realiza repetidamente aquele comportamento. Aí ela se sente, na verdade, aliviada, né? São comportamentos que passam a ser ritualísticos na vida desta pessoa, né? Mas o transtorno obsessivo compulsivo, como o nome já indica, ele é caracterizado pela ocorrência de obsessões e compulsões. Então, o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo é exatamente a obsessão e a compulsão. E o que seria a obsessão? Neste caso, neste problema especificamente, a obsessão é um pensamento, sentimento ou ideias ou sensação intrusiva. A pessoa pensa, a pessoa sente, a pessoa tem sensações que invade a sua vida, invade a sua mente, e elas ficam o tempo todo, aquilo que a gente chama remoendo a mente da pessoa, né? Porque ela acredita mesmo naquelas situações, naquilo que está acontecendo em sua mente. E aí, isso é a obsessão, pensamentos, sentimentos, ideias e sensações intrusivas que chegam à mente do obsessivo compulsivo. E o que é a compulsão? Se a obsessão ela é esse pensamento, esse sentimento, essas ideias, né, essas sensações intrusiva, a compulsão é um comportamento consciente e recorrente, como verificar, evitar ou lavar. Verificar se eu desliguei o gás da cozinha constantemente, vou lá, desligo, daqui a pouco eu vou lá de novo, desligo, porque o pensamento está aqui me angustiando, né, a obsessão, e aí eu vou lá, verifico, aí ligo, desligo, para evitar um acidente, uma explosão, ou evitar também, né, que a porta vai estar aberta ou não, evitar ser contaminado ou não, lavar, e aí eu fico lavando as mãos constantemente, me higienizando, isso de maneira ritualista. Quando isso não acontece, eu me sinto uma pessoa totalmente ansiosa, entro numa angústia, num desespero tremendo em
na vida do obsessivo, né? Mas também as obsessões levam a um momento da ansiedade da pessoa, né? Então, essas obsessões levam a pessoa a um aumento da ansiedade. Quando esses pensamentos estão na pessoa, esses pensamentos obsessivos estão na mente dessa pessoa, isso leva a uma alta na ansiedade dessa pessoa. Porém, se a obsessão leva a essa alta, né, a compulsão leva a uma redução da ansiedade. Ou seja, para que eu me alivie dessa ansiedade, desses pensamentos intrusivos, dessa obsessão, eu termino tendo compulsões, né? Ou seja, eu começo agora a ter esse comportamento compulsivo, repetido, ritualista constantemente, para que eu possa me aliviar desses pensamentos. Quando o indivíduo com transtorno, né, obsessivo compulsivo resiste, né, ele mesmo sabendo que esse comportamento é irracional, mesmo sabendo que ele está fazendo aquilo e é estranho, né, mas quando ele resiste a essa obsessão ou esses pensamentos intrusos na sua mente, né, ele aumenta a ansiedade. Ele aumenta a ansiedade e essa ansiedade vai aumentando até um certo ponto que ele não consiga resistir e ele se vê obrigado a realizar mais uma vez o comportamento compulsivo. E ele vai sofrendo assim, um sofrimento na ansiedade, é um sofrimento da mente, das ideias, da dúvida, né, por esses pensamentos compulsivos que leva o tempo todo ele está desses pensamentos obsessivos, que leva ele o tempo todo a estar relutando até que ele se renda, e aí começa a vir o comportamento compulsivo até que ele se alivie desses pensamentos na sua mente. O indivíduo com toque tem pensamentos animistas, eles acreditam de fato que um objeto, aquilo, tudo que ele está fazendo, esses rituais, se não ser feito, vai interferir em alguma coisa no mundo, na vida, né? O indivíduo acredita que determinados objetos, ou se não realizar certos rituais, pode causar efeito sobre o mundo, sobre sua vida e sobre a vida das pessoas próximas a ele. Então ele fica alinhar uma coisa ou cuidar de certos objetos para ele, se não fizer isso, isso vai interferir na vida da pessoa de alguma forma. Eles acreditam isso. Quando o indivíduo não consegue realizar esses rituais, então, como nós falamos, a angústia se torna mais grave, né? Acompanhada de um medo iminente de que o pior poderá acontecer na vida dele ou na vida das pessoas. O obsessivo compulsivo percebe o caráter irracional de suas obsessões. Experimenta tanto a obsessão quanto a compulsão como ego distônico, né? Ou seja, ego distônico é que ele percebe, ele sabe que o que está sendo feito é algo estranho, é algo irracional, só que ele não consegue lidar com esses pensamentos. E a única forma de aliviar esses pensamentos, né, essa ansiedade, tendo comportamentos compulsivos. O obsessivo compulsivo reconhece como absurda e irracionais os seus comportamentos, né? Sente que há algo alheio a si mesmo, né? São comportamentos que ele se acha estranho, essas experiências que sente em si, né? Como um ser psicológico. Então ele sente essas questões estranhas em seus comportamentos e em sua mente. E aí, quais são os padrões mais comuns da obsessão? Quais são os padrões mais comuns da obsessão que nós podemos destacar aqui, né? Primeiro, a obsessão de contaminação, né? A pessoa ela tem esses pensamentos de contaminação ou de sujeira,
né? Seguida por uma compulsão para lavar, limpar, ou ainda para esquivar-se do objeto ou pessoa supostamente contaminada. Então, um dos padrões é exatamente isso, medo de contaminação. Então, por isso que ele lava, ele se limpa, ele evita, ele se afasta, né? E aí, esse lavar, isso são tudo compulsoriamente. Lavar, limpar, se afastar de qualquer tipo de objeto, isso é feito compulsoriamente. Então, um dos padrões é exatamente o medo da contaminação. É um dos medos comuns no comportamento obsessivo. O segundo padrão, né, comum desse comportamento obsessivo é a obsessão de dúvida, né, que é seguida aí de uma compulsão à verificação. Geralmente com a obsessão envolvendo algum padrão de perigo ou violência. Como? Esquecer o gás ligado. Olha a dúvida, né? Ou a porta aberta. Destrancar, e aí ele começa a destrancar e trancar a porta constantemente, como possíveis consequências de uma explosão ou de invasão, e assim vai. E assim esse indivíduo está o tempo todo sofrendo da mente. Esse é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Nós estamos aqui, pensamos em te ajudar, ok? Grande abraço.